Sorteio. Pega na nossa página 552 e 553, a gente vai terminar essas duas páginas hoje, tá bom? Ver quem vai ser banido da minha aula sem querer. Pegaram? 552, 553. Vou começar minha aula com revisão, porque eu tenho certeza que vocês já esqueceram, né? Porque ontem vocês estavam só pensando em simulado. Aí, João Pedro, eu estava esperando você começar o REC e você não apareceu. Pensa. Peraí que agora eu vou entrar para olhar o chat, esqueci. Ai, gente, eu não aguento vocês. É primeiro ano, né? Peraí que vai entrar uma intrusa. Seguinte, galera. Eu sou um animal, nós temos as plantas. Eu, em algum momento da minha vida, eu tenho que parar de crescer, porque as minhas células não ficam embrionárias para sempre, elas ficam adultas. As plantas não, elas têm células que elas ficam com essa característica de mitose o tempo todo. Lembra, vocês estão estudando mitose? Página 552, João Pedro, isso. Então, uma coisa que você sempre tem que entender para começar os tecidos, que a gente começou ontem, turma, e eu preparei um material bem legal para vocês hoje, é que nas plantas elas têm um crescimento contínuo. Mas isso se deve a quê, prof? Isso se deve a uma célula especial, um tecido especial que ela tem. Eu quero ver quem lembra o nome desse tecido para colocar para mim no chat. É um tecido que ele é totipotente, ele é formado por células tronco que se dividem loucamente para formar um órgão da planta, para formar alguma parte da planta. Quem que sabe aí para prof? Meristemático, então são os meristemas. Isso, Henrique e Emanuele, perfeito. Se eu fosse resumir os meristemas, pessoal, tem que lembrar que são eles que permitem essa diferença do animal e da planta. Outra coisa, se eu deixar, a prof. Ju às vezes vai cozinhar, esquece, e não cozinha mais, e deixa a batata na geladeira horas, dias. E aí, quando eu vejo, a minha batata começa a ter brotos, brotos, brotos. Quando eu vejo, começa a sair uma coisa da batata. O que, que faz aquela batata, em poucas condições, é fazer brotinhos, gemas? São os meristemas. E, então, não pode esquecer desse termo, tá bom? Samuel, bem-vindo. Henrique, quem mais está com a câmera ligada? Obrigada pela presença. Vocês entenderam isso? Mas, de toda forma, pessoal, eu preparei um material para a gente ver as imagens, porque a imagem da prof ontem, vocês não aprendem nem na China, né? Alien versus batata. Se brincar, minha batata ainda mata o alien, de tão esquisita que ela fica. Gente, vocês não têm noção. Se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver um tomate tomado por um fungo. Vocês não têm noção. Vou pôr aqui. Kimene Bill, fazendo propaganda. Vamos compartilhar, vamos estudar, meninada. Quem tá animado, dá um oi pra prof, liga o áudio e fala oi. Quem não tá e não tem. Alô, tchau. Tchau. Gente, cria vergonha. Que absurdo. Vamos Boa trabalhar, noite. né, João Pedro? Bom, peraí. Vou apresentar, tá? Peraí que eu abri errado. De novo. E a nossa prova? Nossa prova é segunda, eu acho, tá?
Não, a Luísa não está acordada, eu acho. Bom, agora eu vou compartilhar. E aí, vocês compraram as canetinhas de cor diferente que eu preciso que vocês comprem? Nada, né, pessoal? Só tem lápis de cor. Ah, tá bom, então. Lápis de cor, caneta. Gente, tá tudo Já tenho. hoje. Tem que ter, tá? Não tá querendo... Ah, abriu. Bem-vindos à nossa aula de histologia vegetal. Hoje a gente vai nem lá... Tenta alguma coisa, tá? Isso, para... Hoje mesmo vocês vão ter que fazer isso aqui, os desenhos para mim. Vamos lá, pessoal. Prof, eu tenho uma dúvida. Pode falar. A área de biologia, ela tem muita matemática? Muita. Ou alguma coisa... Hã? Tem, não é assim que é muito. Não quer dizer que você vai estudar com muita matemática, porque matemática é a base das ciências, né, Caio? Das ciências naturais. A gente separa para facilitar o estudo, mas matemática, física, química e biologia é uma ciência natural, um conjunto. Então, na universidade, você estuda bioestatística, você estuda matemática aplicada à biologia, você estuda biofísica. Não quer dizer que o curso inteiro você vai estudar matemática. Isso mesmo, Ivan. Mando sim, Ana Júlia, eu vou mandar agora no grupo, tá? Choremos. Nicole, eu fui enganada para biologia. Eu cheguei na biologia, só tinha cálculo 1, por exemplo, que você estuda só em engenharias. Mas depois eu falo para vocês. Eu queria muito fazer biologia, mas já desisti já. Não desista não. Não pode não. Professora, quer dizer que se não separassem o conteúdo, do nada o cara ia chegar, professor de matemática, vamos aprender física quântica. É tipo isso. Bom, pessoal, vamos ver um resumo do que a gente tem que lembrar da aula de ontem. O que a gente vai estudar, basicamente, agora o restante do módulo? A gente vai estudar os tecidos vegetais como se fossem os tecidos adultos. Então, nós começamos os meristemas. Os meristemas são os tecidos que permitem o crescimento, tá? Só que depois, a gente viu ontem que na região do córtex, que é o meio da planta, nós temos 3 tecidos. Olha só, isso aqui são tecidos já adultos, é como se fosse o corpo da planta. Olha o nome. É o PEC, parênquima, colênquima e esclerênquima. Esses 3 tecidos, o parênquima é um tecido de preenchimento. A gente vai estudar que preenche de alguma coisa. Às vezes de água, às vezes de ar, às vezes amido, tá? E o esclerênquima e o colênquima é de sustentação. Imagina uma sequoia ficar daquela altura e não cair, é porque tem que ter um tecido como se fosse o osso para segurar a planta. Então, são esse tecido aqui. Então, parênquima, colênquima e esclerênquima são tecidos que a gente vê só em outra aula. Depois, a planta precisa de comer. Ela tem que tirar lá do solo a água e subir até a folha. E tem que pegar toda a glicose que foi produzida na folha e distribuir. Então, eles também têm que ter o floema e o xilema. O floema transporta a seiva que a planta fez, a comida que ela fez na fotossíntese, que é a seiva elaborada. E o xilema transporta a água. Então, pensa como se fossem vasos sanguíneos da planta. Eu quero que vocês pensem a planta como se fosse um animal. Então, aqui, por exemplo, meristemas, eu quero que vocês pensem as nossas células embrionárias. O colênquima, esclerênquima, eu quero que você pense como se fosse o osso e a cartilagem. O floema e o xilema é para conduzir os nutrientes e a água. Então, é como se fossem os vasos sanguíneos, tá? E nós vamos começar a ver na próxima aula esse daqui, que são os tecidos de revestimento. Então, turma, se fosse no cursinho, se fosse no 3º ano, no cursinho, vocês teriam que ver isso daqui, ó, em uma aula. Em uma aula. Como a gente está no 1º e vocês têm que formar a base para entrar no 3º, a gente
a gente divide. Então, meristemas a gente vê em 2 aulas, preenchimento e sustentação a gente vê em uma, condução de seiva a gente vê em outra, e revestimento a gente vê em outra, para ficar didático. E não confundir. Então, esse slide, vocês têm que tirar foto, deixa eu aumentar ele aqui para mim, porque, opa, foi mal. Por quê, turma? Porque isso aqui são as palavras-chave do que a gente vai estudar. Tudo bem? Agora, vamos lembrar onde que está localizado? Então, veja bem. Os tecidos de preenchimento e sustentação estão localizados no córtex, ok? Que é a parte do meio, que é aquele desenho que eu fiz ontem. O floema e o xilema, que é condução, que são os vasos sanguíneos, está... A levantar, levanta, Henrique. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deu para ver? Vê como é que tá para mim. Não zoom. Não tem jeito, Henrique, porque ele tá assim, ó. Assim? Melhor? Ah, então tá bom. Você está falando, eu acredito. Deixa eu abaixar um pouco mais. Posso deixar assim, então, pessoal? Isso, Ana. Aí, Ana, obrigada. A Ana lembrou uma coisa muito legal. Então, veja bem. Olha só. Esses aqui, ó. Parênquima, colênquima, esclerênquima, floema, xilema, epiderme, periderme, são tecidos adultos que vieram dos meristemas que a gente começou a estudar ontem, tá bom? Anotaram, fizeram o print aqui, galerinha? Vamos continuar. Bom, vamos ver as características das células meristemáticas, né, dos meristemas. São células totipotentes, vocês estudaram isso lá na parte da mitose, são células que são indiferenciadas e que vão se transformar em outra, né? Elas realizam alta capacidade de mitose, por isso que as plantas têm alta capacidade de propagação vegetativa. Elas fazem muita reprodução assexuada. Se eu tirar esse galinho aqui da minha planta e colocar na água, vai gerar raiz. Então, essa capacidade de gerar estruturas deve ser ao meristemas, tá bom? A parede celular, que é a parede externa delas, é fina. O núcleo é um núcleo grande central. E eu tenho vários vaculinhos aqui para armazenar comida. E a alta capacidade multiplicativa. Por quê? Quero saber se vocês entendem sem decorar. Por que que tem alta capacidade multiplicativa? Tira o print. Quem vai explicar para a prof? Veja bem, por que que as células meristemáticas multiplicam bastante? Por mitose, porque elas vão formar os órgãos do corpo. Então, por exemplo, uma planta, ela quebrou um galho. Cara, ela tem que formar esse galho novamente. Então, os meristemas entram em ação. Vocês estão entendendo, gente, para que servem os meristemas? E isso, Ana Júlia, são células embrionárias. Só que na planta, elas duram a vida toda. A gente não tem essas células embrionárias quando a gente é adulto. Isso mesmo, Ana Júlia. Muito bem. Vamos continuar? Bom, então, só para lembrar que, ao contrário dos animais, a produção de órgãos vegetativos, eu estou falando de órgãos como caule, raiz, folhas, flores, é contínua ao longo da vida da planta. E por que que é contínua? Porque as plantas sempre têm essas células embrionárias, que são os meristemas. Então, palavra-chave, não esquecer, tá? Vamos, então, lembrar os meristemas que a gente estudou ontem, certo? E entender aonde que eles estão. Então, vamos lá. Olha o meristema apical. Então, presta atenção. Ontem, quando eu falei do Samuel, lembra, Samuel? São eternos bebês, justamente por causa dos meristemas. Aonde que está, olha o nome, anota, primeiro ano, o meristema chamado primário. Por que que ele é o primário?
Porque ele faz a planta crescer em altura. Se vocês não anotarem isso, vocês erram todos os exercícios de botânica, tá, galera? Nós adultos, ô João Pedro, a gente tem células tronco, mas elas não são embrionárias, então elas não conseguem formar tudo, tá? Então, de novo, a prof. Ju vai explicar. Tem 2 tipos de meristema. O meristema que faz crescer para cima, em extensão, e o meristema que faz crescer para o lado, lateral, largura. Ontem, a gente estudou o meristema que cresce em extensão, que é o primário. Só que ele é chamado também de apical. Por quê? Por que ele é o meristema apical? O que vocês têm que saber? Onde que ele é localizado? Ele é localizado no meio da planta? Esses meristemas estão no meio? As células? Lembra da... quase ao mesmo tempo? Não entendi a pergunta, Henrique. Fala de novo para a prof. Isso, pois o crescimento, isso mesmo. Turma, olha, ontem eu perguntei para o Samuel se ele colocasse o nome dele aqui, da namoradinha aqui, para cima e para o lado. Só que para o lado, em algumas plantas, não vai acontecer, tá? A gente vai ver isso agora. Só que aqui vai continuar na mesma altura, mesmo passando 20 metros, tá bom? Então, veja só. O meristema primário, o apical, está localizado nos ápices, no ápice do caule, no ápice da raiz. Então, eu tenho o meristema primário, que está localizado nas gemas. Eu vi o pessoal perguntando, as gemas são os brotinhos que começam a formar galho, formar partes da planta, e lá nesses brotinhos que estão os meristemas, tá? Por exemplo, o que faz formar galho do lado? O que tem que ter aqui, ó? Neste caso, eu vou chamar de gema lateral, porque vai crescer para o lado. Vocês estão vendo esse desenho? Isso nas anjos, isso porque eu tenho, por exemplo, plantas que não têm crescimento secundário, tipo as monocotiledôneas. Se você pegar um milho, você não vê um tronco no milho. Então, ele não cresceu de forma lateral, tá? Bom, aqui é um desenho, pessoal, só para vocês saberem onde estão os meristemas, que é o primário que eu falei ontem. Está nos ápices, tá vendo? Agora, vamos revisar o que cada um forma. Vamos lá. Quem que são os meristemas apicais? A protoderme, chamada dermatógeno, vai originar a epiderme. Periderme não, tira isso aqui, tá? Só a epiderme. O procâmbio vai originar os tecidos de condução, xilema e floema. O meristema fundamental, chamado periblema, tira essa palavra câmbio, vai originar parênquima, colênquima e esclerênquima. Lembra que está no resuminho ontem? Peraí. Isso, Ana. Então, não esquecer, só quero que você só tire tira a periderme daqui, que a protoderme, ela origina só a epiderme, a periderme, quem que origina é outra coisa, e o meristema fundamental é chamado de periblema, tá bom? Isso nós vimos ontem, tá? Então, fiquem de boa. E onde eles estão, Jô? Eles estão lá, quando a gente pensar, tá lá no embrião da planta, no ápice do caule e no ápice da raiz, quando tá começando tudo. Hoje, pessoal, a gente vai trabalhar os meristemas secundários. Então, olha bem o que eu vou falar agora, tá? O meristema secundário, anota aí a palavra. É o crescimento em largura, é o que faz uma planta jovem começar a ficar larga, ficar crescendo de forma em espessura. Isso não acontece, então anota, não ocorre o crescimento secundário nas monocotiledôneas. As monocotiledôneas são aquelas plantas trímeras,
São as plantas que têm as raízes fasciculadas, tá? Então, não esquecer. Então, quem tem, por exemplo, um tronco robusto, quem são essas plantas? As gimnospermas, né? Só para vocês lembrarem do pinheiro. E é assim que vem a idade, isso mesmo, pelo crescimento. A gente vai ver isso lá na aula de semana que vem, Cássio. E isso dá certinho para a América do Norte. Porque para cá, as estações não são bem definidas, mas na América do Norte dá para contar totalmente o crescimento por esses anéis, tá? Anotaram que o crescimento, o meristema secundário é para crescer lateralmente, em espessura, só ocorre nas gimnospermas e nas angios, e eles se originam, olha só, pessoal, uma coisa muito interessante, se originam de células que já eram adultas, que já estavam adultas, de células parenquimáticas do córtex, do parênquima do córtex. Elas se desdiferenciaram, elas voltaram a ser embrionários. Olha, gente, imagina uma célula nossa, que é adulta, começa a multiplicar achando que ela é um embrião, tá? Então, no caso do meristema secundário, isso aconteceu. Muito bem, Ju. Então, quais são esses dois meristemas secundários? São só dois. Olha o nome aqui, ó. Felogênio e o câmbio. Um tanto que é simples, pessoal. Olha só. Esse felogênio, vem cá para o meu desenho, eu estou fazendo um corte. Felogênio é esse conjuntinho de células aqui, marronzinho. O felogênio vai produzir para fora um tecido duro, morto, chamado suber, toda essa parte aqui, e para dentro ele vai criar uma região chamada feloderme. Então, presta atenção, o felogênio é um meristema secundário, é um embriãozinho que vai produzir suber para fora, feloderme para a gente, e vai criar a casca, olha só. Isso aqui tudo veio de quem? De qual tecido embrionário? Do felogênio. Neste caso, então, se eu pegar uma árvore que tem tronco, ela já não tem epiderme mais. A epiderme dela foi substituída por um novo revestimento. E esse revestimento é chamado periderme. Então, nas plantas que são gímeno e anjo, não tem epiderme. A epiderme só quando elas são pequenininhas. Ela é substituída pela periderme. Então, o que é a periderme, Prof. Jô? A periderme é o suber, tá vendo? Esse aqui, marronzinho, o felogênio no meio e o feloderme para ele. Vocês concordam que a planta vai aumentar de tamanho? Sim? E é assim que nasce. A casca pode ser comestível, Henrique, em algumas plantas. Tanto elas são comestíveis, como elas são usadas para fazer os enraizamentos, né? Aquelas bebidas das pessoas que estão doentes. Muita gente faz isso, tá? Olha, agora eu pego isso aqui, gente. Olha o tamanho disso daqui, ó. Olha que coisa magnífica. Se vocês olharem lá no Instagram, vocês vão ver que eu tirei uma foto de uma árvore do cerrado. E uma coisa muito interessante é que as árvores do cerrado, o suber delas é um suber adaptado ao fogo. Então, elas conseguem passar pelo fogo. É uma adaptação incrível. Fogo natural, tá? Até aqui, vocês entenderam para que serve o felogênio? Vou perguntar para vocês focarem. Felogênio. Ô, professora. Pode falar, cara. A senhora pode explicar de novo, por favor, rapidinho, feloderme, felogênio, suber? Explico. Caio, o felogênio é um tecido embrionário, tá? Ele é um embriãozinho que tá ali na planta. Esse felogênio é um meristema secundário, que vai fazer a planta crescer em largura. Então, ele vai fazer para fora o suber, tá vendo? O marronzinho. E para dentro, ele vai produzir o feloderme. Juntando os três, feloderme, felogênio e suber, a gente tem um revestimento da planta. Então, tudo isso daqui, ó, que eu estou mostrando aqui, chama periderme. Ó, tá vendo aqui, ó? Tudo isso é a periderme. E de onde que veio a periderme? Veio do felogênio. Caio, você entendeu? Entendi sim, obrigado, prof. Muito bem. Essa planta não aumentou?
para o lado, então o que ela precisa ter mais? Ter mais vasos sanguíneos, que seria o xilema e floema. Daí eu vou ter o câmbio, que é um outro meristema secundário. O câmbio vai fazer o xilema secundário, o floema secundário. E o procâmbio vai fazer o xilema primário e o floema primário. E o procâmbio é o que começa a fazer os xilemas e floemas. E quando tem o câmbio é quando ele começa a ir para o lado, tá? Vou mostrar agora outra imagem para vocês verem. Então, vamos lá. Olha isso daqui, pessoal. Isso aqui é epiderme. Eu posso falar que essa imagem aqui é a imagem do revestimento? Eu posso chamar de epiderme? O que você... Não. Por quê? Essa planta, ela já passou pelo crescimento secundário. Concorda que ela passou pelo crescimento secundário? Então, ela tem um meristema secundário. Então, vamos lá. Lembra que eu tô cortando ela no meio, igual eu fiz ontem, ó. Lá na parte do meio, que tá em azul, é o cilindro vascular. Então, aqui nesse azul, a gente vai ter xilema e floema. Quem que formou esse xilema e floema a mais? Foi esse conjuntinho de células chamado câmbio, que tá em amarelo, ó. Então, o câmbio, que tá no meiozinho amarelo, vai fazer xilema e vai fazer floema. Gente, de novo, em qual região que o xilema e o floema se encontram? Bem no miolo, numa região chamada cilindro vascular, tá? Muito bem, agora pega esse amarelinho aqui, ó. Esse amarelinho, esse conjuntinho, vai formar quem? Que é o felogênio. Vai falar o feloderma para dentro e o suber para fora. E o suber, pessoal, ele é um tecido, vocês vão ver comigo na semana que vem, vai ver que ele é morto. Então, ele vai se soltando da planta mãe e tendo pedaços, que a gente chama de ritidoma. Depois eu vou mostrar para vocês. Ó, presta atenção no desenho de novo. Eu quero esse desenho no caderno, tá bom? Pode ser, galera? Não tem saída, né? Não tem. Porque botânica não tem jeito de estudar sem desenho. Agora, presta atenção, turma. Tá vendo que se fosse, vamos pensar que se fosse só um crescimento primário, a planta não ia ter nada disso, ó. Não ia ter suber, não ia ter felogênio, não ia ter feloderma, nada. Ela ia ser só um cabinho, né? Igual, pensa, por exemplo, um pé de feijão, né? Pé de feijão, pé de milho. Bom, o que eu preciso? Vocês nem precisam ter lápis de cor, mas só de vocês colocarem as cores diferentes, tá? Então, eu vou perguntar nessa imagem. Essa imagem está mostrando os meristemas primários ou os meristemas secundários? Quem vai responder? Secundário. Secundários. Os secundários crescem em altura ou em espessura? Em espessura. Quem são? Então, vem a pergunta. Quem são os dois meristemas secundários que fazem com que a planta cresça para o lado? Felogênio e o câmbio. Tem que saber o nome deles, felogênio e câmbio. Muito bem. Se vai crescer para o lado, o que o felogênio vai fazer? Vai produzir? O felogênio vai produzir suber, que fica mais para fora, e feloderme, que fica mais para dentro. Feloderma mais felogênio mais suber vai dar o revestimento que chama-se, quem sabe o nome? Periderme. Isso. Periderme. Isso aí, galera. Então, a periderme eu vou pôr no chat para vocês. É igual a felogênio mais suber mais feloderme. Eu sei que parece ser difícil, gente, mas o vestibular ele não complica em botânica, não. Ele pergunta isso. Quem é o secundário? Quem é o primário? O que o crescimento primário faz?
O que o crescimento secundário faz? É mais ou menos assim, tá? Para a gente encerrar, já deu o horário, tá praticamente. Aqui ele mostra a diferença das células. Aqui é uma célula meristemática. Aí, quando ela vira adulta, ela muda totalmente. Ó, o núcleo já fica no cantinho. Então, isso é uma diferença que acontece nos tecidos. Aqui, a gente viu até aqui, ó. Nossa aula foi só isso daqui, ó. Os tecidos meristemáticos são os primários. Quem são? Protoderme, meristema fundamental, procâmbio. Quem são os secundários? Câmbio vascular e filogênio. Então, nessa aula dessa semana de quinta e sexta, a gente estudou os tecidos meristemáticos, ok? Semana que vem a gente continua estudando cada um dos grupos, tá? E o que não é difícil, pessoal, agora o que não pode acontecer? Como é que chama? Sabe quando você junta a matéria, se você não estudar no dia a dia, aí vai juntar conteúdo, aí pode confundir, tá bom? Beleza. Minha tarefa. Alguém pode pôr no chat, por favor? Então, o que eu vou querer? Tarefa, atenção. Fazer um esquema. Estudar. Ai, o que eu faço com vocês, gente? Então, atenção, tarefa dessa semana normal, sem ser do Clesson. Fazer o esquema do desenho da aula do meristema secundários. Esse desenho, faz o print. Depois, fazer um resumo esquema, presta atenção, fazer um resumo esquema da página 552 e 553. Então, vou pôr, tarefa. Isso, anota para mim, o Henrique. Fazer um esquema do desenho da aula do sistema meristemático, não peguei. E o segundo, Henrique, fazer um resumo esquema da página 552 e 553. E a tarefa dos exercícios do livro. Vamos lá. Notaram? Agora do livro vocês vão fazer o 1, o 2 e o 3 do praticando. 1, 2, 3 do praticando. Lívia, tudo bem, aham. Aí fala para ele, se ele não conseguir, pedir para te avisar para você pôr o nome para mim. Bem? Não é tão difícil, né, galerinha? Vou parar a apresentação, tá? A página, desculpa, Henrique, a página 555. Então, exercícios do livro, 555. 1, 2 e 3 do praticando. Nossa, porque é tarefa, né, prof? Não. O esquema é só para revisar, só bota as palavras-chave, Caio, tá? Professora, não é para te mandar, não? Não precisa, Arthur, é só para vocês terem com vocês, para vocês estudarem, tá, Arthur? Tá bom. Ô, prof. Eu queria poder, tipo, a pessoa me perguntar, como funciona a reprodução dos pteridófitos? Eu poder explicar tudo certinho, mas eu não consigo, por quê? Consegue, Caio. O que sabe que você tem que fazer? Não precisa explicar tudo. Você tem que explicar por exemplo, o que é o essencial. Então, o essencial é você falar que os gametas são flagelados, que eles vão se encontrar por meio da água, depois vai formar o protalo, sabe? Os detalhes. Não precisa falar tudo e não focar o que é necessário. Entendi. Então, Henrique, essa do resumir é o mapa mental, tá?
Essa da página que eu pedi, da página 552 e 553, é um mapa mental também. Ah, tá. Entendi. Vocês não fizeram, né? Ah, eu não vi o Henrique. Pronto. Fala do feijão. Como que você vai Pessoal, a experiência do feijão, tá bom? Então, são duas. Vocês não fizeram o print, né? Eu vou mandar aqui, peraí. Porque agora ele não vai... Caio mandou no grupo agora, junto com esse material, tá bom? Eu esqueci. Beleza. Mas aí, olha, se eu fosse vocês já coloquem os feijões e os negócios para arrumar já na segunda, porque você acha que não vai dar tempo, né? Vou fazer hoje mesmo. Prof, mas o feijão e milho? Feijão Feijão e milho para ver como é que eles germinam de forma diferente, tá? Professora, é tipo assim, 5 feijão na sombra e 5 feijão no sol. Aí dá pra ver. Ah, tá. Só para ver que vai ficar diferente no crescimento. E depois, Arthur, você vai fazer outra experiência, que é o feijão e o milho germinando. Para ver quem que germina de forma diferente. Tá? Vamos pôr a chamada, primeiro A. Ué, João Pedro, pode ser 5 de cada, tá? Ô, professora, a parte de exatas que tem dentro da biologia é muito difícil. Não, Caio, eu te assustei, né? Não, é tudo aplicado à biologia. Então, matemática aplicada à biologia, bioestatística, você fazer um trabalho de ecologia, onde você usa matemática. Não é difícil, não, tá bom? Fica tranquilo. Primeiro B, tá? Mas eu quis te falar porque as pessoas vão de forma iludida para o curso, achando que vai estudar só biologia. A gente estuda muita química, Caio, porque química é base também, a gente estuda muita matemática. Oi, João Pedro, um abraço! Entendi. Entendeu? Beijo, prof. Tchau. Mas, Caio, deixa eu falar, é um curso maravilhoso, viu? Você não se arrepende. E até agora é a matéria que eu tô mais me identificando, porque de resto tá triste. É mesmo, né? Puxado demais. Sabrina, Nicole, Rayane, William. Nossa, hoje foi tão pouquinho. Beijo, Ana Lívia, se cuida, tá? Tchau, prof. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada, Maria, Bianca, Bri. Final de semana. Amém, Briane.